Portanto, no nosso quarto momento, no nosso último momento do nosso diálogo, é pensarmos o que seria desenvolvimento sustentável e sociedade. Como projetarmos desenvolvimento sustentável e sociedade. E a grande questão que nós temos que pensar nesse exato momento são o lançamento de esgotos não tratados, que aumentou espontaneamente com impactos severos sobre a natureza e os seres humanos. Então hoje nós temos um grande jogar do nosso consumo na natureza. Além de consumirmos a natureza, de extrair a natureza, nós devolvemos para a natureza o lixo daquilo que nós tiramos dela mesma. Então, ao consumir a natureza, nós temos uma dupla responsabilidade com ela. Ou nós desgastamos ela duas vezes. Nós consumimos a natureza, transformamos ela pelo trabalho em objetos, e depois de usar esse objeto, nós devolvemos para a natureza aquilo que é lixo, aquilo que não é mais utilizável, que não tem mais serventia. Então a natureza já é esgotada, porque já retiramos dela os seus bens naturais, nós devolvemos agora a transformação desses bens naturais, que foram os bens de serviços de produtos, a ela. E isso não é integrado à natureza. Isso há um estranhamento com a natureza. A natureza não reconhece mais isso que foi transformado. Ela não é mais natureza, ela é uma natureza transformada, ou seja, uma natureza morta, que volta para uma natureza viva. Então, o atual momento histórico, marcado por profundas crises ecológicas, econômicas e sociais, exige repensar essa situação à luz dos limites que estão sendo impostos pela própria natureza. E esses limites são bem claros e são limites que assombram a humanidade. Então, há uma necessidade de nós estabelecermos de forma bem clara os limites da natureza e de tentar pensar o que seria uma natureza sustentável, o que seria uma forma de vida sustentável, como conviver com a natureza e dar a ela espaço para que essa sustentabilidade seja algo possível. Mediante a isso, ou perante a essa condição, homem e natureza, exploração e necessidade e o ato de criar, esses 5 elementos são elementos que um pensador alemão chamado Hans Jonas vai colocar o princípio da responsabilidade. Deve haver uma responsabilidade do homem perante a natureza, perante a sua necessidade e a exploração e o seu ato de criar, que é o trabalho. Então, este ato de criar, que é o trabalho, ele tem que ser responsável. E esses 5 elementos, essas 5 fatias que compõem essa totalidade, ela deve se pautar pela dimensão ética. Hans Jonas, esse pensador alemão, ele nos chama a atenção para que a natureza seja agora tida dentro do discurso social, tecnológico, capitalista, como um elemento primordial e fundamental. Portanto, essa totalidade fatiada em 5 momentos, homem, natureza, necessidade, exploração e criação, que é o seu trabalho, que é este trabalho que se relaciona com a natureza de forma positiva ou negativa. Então isso é muito importante para que o homem possa estabelecer o elemento comum e necessário para que a natureza seja sustentável. Agora vocês podem até dizer, ou a gente às vezes vê esse discurso, que esse discurso de sustentabilidade é um discurso de ambientalistas, é um discurso ecológico, é um discurso que não se sustenta. Isso já retrata a grande padronização da sociedade capitalista. Porque a realidade é, ou nós repensamos toda a forma de existência humana em detrimento ao consumo dessa existência humana e de suas necessidades, ou nós vamos a cada vez mais acelerar o esgotamento da natureza. E esse esgotamento da natureza,
ele é algo muito perigoso para a própria condição humana. Ou seja, quanto mais o indivíduo vai acelerando essa dimensão do consumo, quanto menos ele tem em permanência nesse planeta. Então, pensar essa realidade de um ambiente sustentável, de uma ecologia sustentável, de um planeta sustentável, é algo que não é discurso capitalista, ou aliás, desculpa, ecologista, discurso de ambientalistas, não. É um discurso de uma sociedade. E uma sociedade responsável pelos seus atos, uma sociedade que pensa nos seus atos, uma sociedade que busca um bem comum para a sociedade e para os indivíduos de forma geral. Portanto, equilibrar a relação natureza e concentração de riqueza é o que eu diria e o que eu considero a grande sabedoria humana hoje. E ao mesmo tempo, o ponto de reflexão mais importante e mais urgente que o ser humano tem que dar como resposta. Fazer com que essa balança não seja atenuada para um lado para o outro, mas que ela seja equilibrada, é a fórmula do sucesso. Como fazer isso? Acho que isso é uma resposta individual, que necessita de uma questão ética, que necessita de uma questão educacional, que necessita de uma resposta mais efetiva do próprio ser humano singular, desse indivíduo e de suas necessidades. É aquilo que o Sartre falava de que, ao fazer escolhas, faça tomando a humanidade em seus ombros. Porque as suas escolhas interferem diretamente na vida da humanidade. Então, essa questão, onde o ser humano se coloca como eixo fundamental, ela é muito importante e não há um egoísmo aqui, há na verdade só uma pergunta: qual o meu lugar perante a natureza, perante a totalidade dos indivíduos? E como as minhas ações vão interferir nas relações sociais e econômicas. Por isso, devemos alterar nossa relação com a natureza. Devemos estabelecer uma nova relação com a natureza. Devemos ter com a natureza uma relação de paridade. E uma paridade que estabelece o reconhecimento da necessidade. A natureza é necessária à vida humana. Então, quanto menos eu tenho esse conhecimento ou essa percepção, quanto mais nós fortificamos a ideia de destruição da natureza. Por isso, ao contemplar o planeta Terra, nós contemplamos a nossa casa, o nosso lugar comum. Lugar comum este que não tem espaço para grandes necessidades. Porque se cada indivíduo dentro desse planeta aumentar suas necessidades e efetivar suas necessidades, não há recursos para que isso seja possível. Então vai haver um conflito e o aniquilamento da própria condição humana. Perante isso, o desenvolvimento sustentável não deve pôr em risco os sistemas naturais que contribuem para a vida humana. Jamais isso deve ocorrer. O que é prioridade, o que é primazia, é a vida humana. Mas essa vida humana deve compreender que ela necessita da natureza. Sem a natureza não há formas desta humanidade conviver. Isso é tão plausível e o processo científico e tecnológico entende tanto, porque se o homem não precisasse da natureza, todos os planetas do nosso universo poderiam ser habitáveis. Por que o homem não vai a Marte? Porque o solo lá é diferente do nosso. Porque o ar, o homem não sobreviveria naquela atmosfera. Então é um planeta que não tem condições de vida humana, assim como os outros planetas. Agora, se dentro do conhecimento humano, científico, tecnológico, físico, os planetas conhecidos, preste só atenção nesta lógica, ou neste dado.
Se os planetas conhecidos pela inteligência humana não são habitáveis, só o planeta Terra é habitável, não faz sentido estarmos destruindo este planeta, o único que é habitável. E não faz sentido estarmos buscando outros planetas como forma de vida, porque se não mudarmos uma conscientização de forma de vida social, ocorrerá com outro planeta o que ocorreu com este, o planeta Terra. Então, na verdade, o que tem que ocorrer é uma nova postura do ser humano, é uma nova mentalidade do ser humano, uma nova cultura do ser humano. Uma cultura ética, uma cultura responsável, uma cultura que perceba uma certa totalidade, e isto vem pela reflexão. E é isso que nós queremos oferecer a vocês neste diálogo. É uma reflexão que possa ser possível, que alguns parâmetros de existência ou de ações éticas sejam possíveis. O que nós temos que entender é que a natureza ela pode ser explorada, mas com cautela. Porque, caso contrário, nós estamos nos encaminhando para uma destruição. E essa destruição é o aniquilamento da condição humana. Por outro lado, se eu parto da ideia de uma preservação, eu estou cuidando da natureza. Então, se eu preservo, eu cuido. Mas nós não somos tão ingênuos o suficiente de entendermos que a natureza não precisa ser explorada. Ela tem que ser explorada. Mas essa exploração deve ser fundamentada pela dimensão ética. E, ao mesmo tempo, fundamentada por uma ideia de necessidade. Qual a necessidade desta ação? Né? É a necessidade da concentração de riqueza, de acúmulo de capitais, de acúmulos bilionários de recursos financeiros? Ou essa exploração vem para garantir um melhor viver? E esse melhor viver de forma bem partilhada mesmo. Né? Então essa é a grande questão para que haja um capitalismo sustentável. E ao mesmo tempo, nós vamos tentar pensar no tripé, ou seja, a dimensão ambiental, a dimensão social e a dimensão econômica. Esse é o tripé para pensarmos a sustentabilidade: meio ambiente, sociedade e economia. Se nós não tivermos esses três momentos bem definidos, bem delimitados e fundamentados por uma dimensão ética, a sustentabilidade não se efetiva. Continuará sendo discurso, continuará sendo temas de debates em fóruns, debates políticos, mas não terá nenhuma ação concreta. Por isso, como coroamento do nosso diálogo, e ao mesmo tempo fundamentação total desta fala, nós podemos chegar à conclusão de que a necessidade humana ela deve ser repensada em função de uma lógica da produção que esgota a natureza e que, ao mesmo tempo, depois dessa natureza esgotada, porque é produzido material, ou bens de consumo, ou bens de serviço, e ao ser consumido toda essa produção, devolvemos para a natureza como elemento transformado da ação humana, há um estranhamento da natureza em si, que já foi explorada, com esse elemento que nós devolvemos para a natureza. E é esse elemento que nós devolvemos para a natureza que acelera a sua autodestruição, e essa autodestruição é a autodestruição também da esfera humana. Espero ter me feito entender e que esta fala, que este diálogo possa trazer alguma reflexão para vocês. Essa temática é uma temática muito importante, repito, e é uma temática que diz respeito diretamente à condição humana, seja ela qual for, na sua esfera profissional, seja ela qual for na sua esfera social ou na sua esfera singular. Por isso, bons estudos e aproveitem para aprofundar essa reflexão na sua sociedade, no seu convívio de trabalho ou no seu convívio acadêmico. Até um próximo encontro interdisciplinar.